Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para a nossa 10ª lição, né, que é Fala Iondekaton, do nosso curso de grego. Hoje essa é a primeira parte. Lembre-se que são 3 as partes. Para os desavisados, eu leio o texto em grego e depois vamos traduzindo e explicando as partes, certo? Então, aqui é a parte alfa. O capítulo chama-se Re-oikia, a casa ou a família. Pode ter esse sentido metafórico. Aitiatike, aqui, aitiatike, tossis, enikos, arithmos, o caso acusativo, número singular, e kletike, tossis, o caso vocativo no número singular. Se você é novo por aqui, curta essa aula, comente, compartilhe também, é o triplo C, porque isso dá relevância ao nosso canal. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que tem interesse em estudar essa língua, para que a nossa confraria aumente ainda mais. Nosso objetivo não é com a quantidade, mas com a qualidade, porque desde o início que propusemos a, a ter esse canal, nós sabíamos que não teria uma grande abrangência pela própria escolha das línguas que se estudaria aqui. Então, eu considero que estamos numa quantidade muito boa, apesar de que temos pouquíssimas visualizações e pouquíssimas curtidas. Uma aula sai, quando eu vou olhar, uma semana, 2 semanas depois, tem 3 curtidas, 4 curtidas. Entrou, já deixe o seu like preventivo. Estamos entre as páginas 92 e 102 do material. Obviamente que hoje a gente não vai ver toda essa parte aqui, só algumas páginas, porque estamos na primeira parte. Vamos adiante. Aqui está o que abre a imagem que abre o capítulo Re-oikia. Vocês vão perceber, eu já devo ter falado disso, que nas maiúsculas, quando escrevemos com maiúsculas em grego, não utilizamos nem acentos nem espíritos. Idu he tu Apolonio oikia en Athenais, kai ho exo mikros kepos, ekei ho pater oikei, he meter ta tekna, kai he testhe oikusi de hama ente oikia, kai hoi duloi. O idu é aquele eis em português. Eis, aqui é aquela construção sanduíche, né, que a gente já viu, o, o substantivo com seu artigo e o genitivo que especifica tu Apolônio, aqui é o genitivo. Então, ré, oikia, nominativo, eis a casa de Apolônio, em Athenais, em Atenas. Kai ho exo mikros kepos, e fora pequeno jardim. Aqui ho exo mikros kepos, exo e fica fora, né? E do lado de fora um pequeno jardim. Ekei é aqui. Ekei ho. Na verdade eu disse aqui, mas ekei é mais ali, lá, naquele lugar. Ekei ho pater oikei. Ali mora, né, oikei, veja que é da mesma raiz de oiki, a casa, oikei, mora, hopater, o pai, remeter, a mãe, tatekna, os filhos, aqui é um neutro plural, kai retete, e a avó. Oiku se derrama, ente oikia, kai roiduloi, moram também
juntos, rama, juntos, enterroikia na casa, cai rodulho. Também os servos moram juntamente, também moram juntos na casa os servos, os escravos, né? He oikia esti megale, kai te kai diple estigar anno gynaikonitis kai kato andronitis. Ti estin he andronitis, ti de he gynaikonitis, en men te andronitidi diatribusi hoiandres tut estin Apollonios hodespotes hoiduloi kai hoi filoi autu keigar gignetai ta symposia en ende te gynaekonitidi diatribusi hai gynaikes tutestin he despoina he tethe kai hai dulai keigar ta katoikon erga gignetai. Vamos aqui, né? He oikia esti megale te kai diple. A casa é grande e dupla. Dupla no sentido de que tem dois pisos. Estigar ano gynaikonites. A, pois, ano na parte de cima, gynaikonites, um gineceu, uma parte da casa que é exclusiva das mulheres. Caicato, andronites e abaixo, ou embaixo, a parte dos homens. Ti esti he andronites, ti de he gynaikonites, o que é o que é eu vou chamar de andronite, certo? O que é o andronite? O que é o gineceu, o gineconite? En me te andronítide, aqui é o dativo, veja aqui é o nominativo, de terceira declinação. No, aqui tem um me, deve ter um de por aí. Mende, cadê? Tem o de. Aqui o de. Veja que ele está muito distante, mas é para fazer a contraposição. No andronítide, no andronite, andronítide, dativo, inte andronite de diatribusi hoiandes. O diatribo, com ômega aqui no fim, que é a primeira pessoa, ego androni, diatribo. Diatribe significa passar o tempo. Às vezes, a gente pode pensar nessa aqui, que vai ter o sentido de morar, né? Diatribusi. No andronite, diatribusin, passam o tempo, vivem roiandres, os homens, tutestem, isto é, Apolônios, rodespotes, o patrão Apolônios, roiduloi, os servos, kai roi filoi autu, e os amigos dele, de Apolônio. Porque, veja aqui, está no singular. Se fossem os amigos do servo, seria autônomo, no genitivo plural. Ekeigar gignetai ta simpósia. Ali, pois, ou ali com efeito, gignetai, acontecem ta simpósia. Simpósia são os banquetes, né? Tanto que há um diálogo de Platão chamado justamente o banquete, e em grego é symposion. Então, ali, e como ele está no plural, mas lembre-se, é um neutro, né? Symposion é um neutro, mas o verbo fica no singular. Então, ali acontecem os banquetes. Aqui, olha, o ano é a parte de cima e o kato é a parte de baixo. Ele também, aqui ele está como advérbio, mas se ele for preposição, significa para cima,
e para baixo, utilizados com genitivo. Utilizado com genitivo. Mas aqui não, aqui ele está como advérbio de lugar, por isso que está aqui com o nominativo. E tá simpósia, tudo claro, né, até aqui. Não se esqueçam, vão deixando os comentários aqui. Ende, aqui a contraparte, né? Ende te gnai conitidi, diatribus in hai gnaikis, tu testin, redes despoina, retese kai hai dulai. No gineceu, diatribus in hai gnaikis, ficam as mulheres, tu testes, isto é, redéspona, a patroa, retete, a avó, kai haidulai e as servas. Kei gar, ta katoikon erga gignetai. Ali acontecem, né, os, é, os trabalhos domésticos. Acontecem os trabalhos, pois ali se fazem os trabalhos domésticos. Lugar, né? Aqui ela essa imagem não está não é no texto, é do texto, é sobre o texto. Ente ginaikonitide gignetai ta katoikonerga. No gineceu se realizam os trabalhos domésticos. É a última frase aqui está demonstrando os trabalhos. Fiar, lavar, cozinhar. Kato eisin kai he bibliotheke, he apotheke, to lutron, to megeireion, kai to aulion, u meg alla micron. En mente bibliotheke, pola te kai kala biblia estin. Cathedra kai micra trapeza. Kei grafei hodespotes kai anagnoskei. Embaixo estão, né, e sim, o que? A biblioteca, a apoteca. Apoteca, veja aqui, onde se guardam os vinhos. É como se fosse uma espécie de, vamos dizer, que seria o equivalente a um depósito, não. Deixa eu ver se eu vou parar aqui um pouco para ver se eu me lembro como é em português. Adega, mas também pode ser armazém, depósito. Tem aquela parte na casa que agora o nome, eu já pelejei aqui, meu nome não me vem, que é onde se guardam os mantimentos, que é o. Não me vem. Ontem, quando eu estava preparando a aula, o nome me veio, mas agora fugiu-me completamente. Então, mas você sabe, a apoteca é a adega ou um depósito, ou mesmo um armazém. Lutron, o banheiro, lutron. Mageireion, a cozinha. Kaito aulion, e o pátio. Kaito aulion, e o pátio. E o pátio. O mega, não grande, a la micron, mas pequeno. En mente bibliotheke, polate kai kala, biblia estin. Na biblioteca, há, estin, pola kai kala biblia, há muitos e belos livros. Cátedra, kai mica trapeza. Uma mesa, veja que não tem o artigo, aqui também não tem artigo, uma mesa, uma cadeira, cátedra, uma cadeira e uma pequena mesa.
Kei grafei rhodes potes kai anagnoskei. Ali o patrão escreve e lê. Anagnoskei é o verbo ler. Aqui está o desenho das coisas, né? Cátedra, biblioteca. Biblia, papiro, livros de papiro. Cálamos, cálamos. Deixa eu encontrar aqui um cálamos. Cálamos. E aqui não apareceu, mas isso aqui é a trapeza. Trápeza. Dessa palavra vem o trapézio em português. Olha aqui o formato. Quando a gente olha em perspectiva, a mesa tem um formato de um trapézio. Pois trapeza em grego é mesa. Ende te apotheke retrofe esti kai hoi oinos. Ende to mageireio hama mageireiusin he despoina kai haidulai. Ende to lutro luontai ho despotes he despoina ta tecna kai hetethe kai ento aulio ornitheses eisin hoiroi kai alla hemera zoa hosper hypos kai onos. Na adega, dispensa. Pronto, o nome é esse, é despensa. Na despensa ou na adega estão retrofé, kai oinos, a comida e o vinho. Ende to mageireioi, e na cozinha, rama juntamente, mageireiusin, cozinham na cozinha, né? Na cozinha, cozinham juntamente, despoina kai haidulai, a patroa e as servas. Ende to lutro, e no banheiro, luontai rhodes potes, se banham, ou se lavam. O patrão, a patroa, os filhos, a avó. Agora veja uma coisa interessante. Aqui no banheiro não colocou o advérbio rama juntamente. Não é que essas pessoas todas vão juntas para o banheiro, viu? Luonta e rodéspota, aqui é cada um por seu turno. Cai ento aulio e no átrio, no pátio, ornifeseisim, há aves, ornifes, roiroi, porcos, kai alla hemera. Esse hemera, veja, ele é muito parecido com a palavra dia, só que dia é hemera. Aqui, esse acento mudado de canto, isso aqui se trata de um adjetivo, é hemeros, hemera, hemeron. Deixa eu ver. Exatamente. E significa domesticado. Então, cai alla hemera zoa, mas também os animais domésticos, hosper, como hippos, kai onos, como o cavalo e o jumento, o asno, que ficam também no aulio. Rama,
Magueireiusin redespoina kai raidula, e aquela que a gente viu, né? Em conjunto na cozinha, cozinham a patroa e as servas. Anno de gnaikonitis, gnaikonitis, esti kai ta domatia, kei ho oikos hemeras te anapauetai nictos de catheldei. Em cima está o gineceu, kai ta domatia, e os quartos aqui, ó, domation. Ekei, ali, rooikos. Veja bem, há uma coisa interessante aqui, deixe-me até destacar isso, que é esse remeras e esse nictos. Veja, aqui diz ali a casa ou a família, né? Remeras men anapauetai. Anapauetai. Descansa. Agora, o que significa esse remeras aqui? Vejam, a gente tem em os adjuntos circunstanciais de tempo e nos adjuntos circunstanciais de tempo quando a gente tem que você, para indicar esse adjunto circunstancial em grego clássico, né, de tempo quando, você tem duas possibilidades. Primeira, com o dativo sem o n, né, sem o n, ou com o genitivo, que é o caso aqui. Que, repare, é muito parecido com o que a gente faz em português. A gente diz a família de dia, veja, é muito parecido com a estrutura que a gente tem em português. O latim não se permitiria isso, porque aqui só usaria o ablativo, né? O adjunto circunstancial de tempo é feito pelo ablativo. Tempo quando? Porque por quanto tempo já é outra constante. Então aqui, veja uma construção muito parecida com a nessa. Ali, a família de dia descansa, nictos, de noite, e de noite dorme. Nictos de catheudei. Anapauomai, aqui, relaxa, descansa. Thronos, esse tipo de cadeira, né? O trono, esse tipo de cadeira. Kline, é o colchão, a cama. E liomai, se lava. Catheudo, dormir. Durmo, né? Catheudo. O verbo em grego aparece pela primeira pessoa do singular do presente. Anapauomai, relaxo, descanso. Catheudo, durmo. Liomai, me banho, me lavo. Então aqui veja adjunto circunstancial de tempo quando. Ekei hoioikos, remeras. Ali a família durante de dia descansa. Nictos de catheudei. Aqui é o mendé, né? Explicitando a oposição, né? Uma coisa acontece durante um tempo, outra coisa acontece durante outro tempo. Remen tethe en microdomatio catheudei. En to tethes domatio esti micracline kai trapeza. Kai tategna en microdomatio catheudei. Ho de despotes kai he despoina catheudusin en thalamo, ekei en ton despoton thalamo, esti kale te kai megale kline. Kale xiline trapeza, kalos xilinos thronos, kalon xilinon kibotion kai mikra thiris. Kalos un estin hothalamos
kai megas. Vamos lá. A avó Cafeldei dorme não tem artigo, então num pequeno quarto, em microdomatio, ento tes tefes domatio, no quarto da avó, a construção sanduíche, este micracline, um pequeno leito, cai trapeza e uma mesa. Veja, tudo sem artigo. Cai tecna e os filhos, Catheudei, como é neutro, pode estar com o verbo no singular, né? E os filhos dormem em microdomatio, num pequeno quarto, também sem artigo. Por isso, num pequeno quarto. Quando o grego vem sem o artigo, é porque a gente usa o artigo indefinido em português. Rode despotes kai he despoina, catheudusin en thalamo. O patrão e a patroa dormem no tálamo. O tálamo é o quarto nupcial, é o quarto do casal. Então veja que em grego tem. E existe em português, né? Obviamente a gente herdou essa construção, né? O tálamo, em português, tálamo, como está aqui no nominativo, porque lembre-se que a regra do grego é da última sílaba. Essa última é breve, por isso tálamo. Como essa última aqui é longa, né? O omega, um O grande, um O longo, a sílaba vem para frente. Então, rodespoines, rodespotes, kai rodespoina, catheudusin em tálamo. O patrão e a patroa dormem no tálamo, né? Ekei, ali, ento, ton despoton tálamo, ali no quarto, né, no tálamo dos patrões, este calete cai megalecline. Há um belo e grande leito. Xyline trapeza, uma bela mesa. Xyline é de madeira aqui, é xylon. Por isso a gente tem aquele instrumento chamado xilofone. Xilofone é tipo uma marimba de madeira, né? Você fica tocando ele de madeira, aquilo, o xilofone. A gente vê xilofones, hoje vendem-se xilofones ou aparecem feitos de metal, mas eles não são xilofones. Xilofone é de madeira, por isso que tem a raiz xilon ali. Então, xili, né? Trapeza, veja, tudo sem artigo, né? Calex xilina trapeza, uma bela mesa de madeira. Kalos xilinos tronos, um belo trono de madeira. Talvez a gente possa traduzir trono por poltrona. É anacrônico, eu sei. Mas é só para vocês não ficarem imaginando que é um trono como aquele de rei. E muito embora os reis sentassem num trono como aquele, por isso que é chamado de tronos. Kalon Tsuilinon Kibotion, um belo baú de madeira, ou arca de madeira, se vocês preferirem. Kai Mikra Firis, e uma pequena janela. Veja aqui, Liz. Kalos Unestin Hothalamos Kai Megas. O tálamo é grande. O tálamo, portanto, é grande e belo. Aqui veja a diferença. Syris cai fira. Até vocês podem. Mas como é que a gente vai distinguir um do outro? Veja bem. A palavra janela vem da palavra em latim iannua, que é porta. O mês janeiro era o mês que abria o ano, quando Júlio César fez a mudança do calendário. Por isso que é Ianuários, que era o deus responsável por aquilo, pelas portas, era o janeiro. E Anua é a porta da casa e janela é o diminutivo. Por isso, em grego, Thiris kai Syra, né? A porta, Syra, e Thiris, a janela. Enteoikia, oligai Syrai, sim, alá polai micrai Syrides. Veja a diferença. Syris é de terceira declinação e Syra é de primeira. Então, veja aqui. Tá? Esti de kai peristylos aule, tu testin to peristylion, ekei bomos keitai dios kai syline climax. Vamos lá. Na casa, ei sim oligai syre. Na casa há poucas portas.
Alapolai, micrai, xirides, mas há muitas pequenas janelas. Este kai peristilos aule. Aulium a gente já sabe que é o pátio, né? Então, peristilos é um jardim, geralmente um jardim interno cercado de colunas. Seria talvez aquilo que em português ou aqui no Brasil durante um tempo se chamou de jardim de inverno, mas ele tinha que ter colunas, porque isso aqui, olha, vejam, stilos, coluna. O jardim era um jardim interno e ficava arrodeado de colunas. Então, o peristilos, peris é em volta. Daí a gente tem em latim, por exemplo, meu nome, o perímetro de um círculo, o perímetro de uma figura qualquer, é aquilo que vai em volta, a medida que arrodeia a figura. Não? É que Bomós, ali, Bomós Keita, ali fica o altar, Bomós, aqui, Bomós, Dios, de Zeus, a gente já viu, né? O genitivo de Zeus é Dios, Kai, Xiline, Clímax, e uma escada de madeira. Aqui está a gramática, aqui está o aitiketosis, enikos arithmos, né? O caso acusativo no número singular, proteklisis, a primeira declinação termina em a, an ou en, shiran, porta, né? No acusativo, no caso objeto direto, e komen. E aqui estão os outros, né? Rocálamos, calosestin, rodespotes, auton, ton calamon, lambanei, vai para o quarto. Re, guitarra, calé estin, a guitarra é bela, o violão, né? A cítara. Redule, redule auten ente apotheke leipei. A serva a deixa auten na adega. Por aí vai. Depois vocês deem uma olhada nisso aqui com calma. Aqui está o caso vocativo, que a gente já viu algum. Electra, o Electra. Filipos, o Filipe. É o único que muda, o resto fica tudo igual. O que muda às vezes é a quantidade da vogal que deveria, que seria talvez Electra, mas geralmente ele muda para uma vogal breve. E aí, meus caros, a gente chega finalmente, né, ao fim dessa primeira parte. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui nos comentários, que a gente vai tentar sanar essas dúvidas e eu vou tentar arrumar um tempo para atualizar a solução desses questionários lá no grupo do Telegram, deixar lá o material. Tá certo? A gente se vê então na próxima aula. Até lá.